Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Painel do Futuro número 6 é uma rubrica criada aqui pelo nosso colaborador habitual, o arquiteto Ricardo Camacho, que aborda as áreas de intervenção estratégica para o Algarve no âmbito do PRR, ou seja, Plano de Recuperação e Resiliência. Bom dia, Ricardo Camacho. Qual é o tema específico de hoje? Eu hoje achei que seria importante convocar todos os nossos ouvintes para a consulta pública que está aberta até dia 22 de junho, referente à Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios, que irá ser fundamental para os critérios que irão definir o financiamento da renovação de edifícios. Não é? E, portanto, isto vai ter um papel muito importante no Algarve, quer na renovação do parque hoteleiro, quer na renovação do tecido urbano, não é? Daquilo que está construído nas cidades e nas vilas. E, infelizmente, de uma forma geral, construía-se mal em Portugal. Sim, esse tema da pobreza energética é um tema central aqui. É um tema que, de alguma maneira, tem sido muito falado nas 8 propostas de lei de bases do clima que estão neste momento em discussão na Assembleia da República. E claro que é um tema fundamental nesta diretiva. Há relativamente pouco tempo, sei que este governo disponibilizou verbas para, no que diz respeito à parte térmica das casas, janelas com duplos vidros, impermeabilização de terraços e empenas. Portanto, já é um passo, um sinal, não é? Não, é isso mesmo que está aqui em causa nesta diretiva. Claro. Ou seja, esta diretiva é que vai definir os critérios e a eficiência dessa medida. Ou seja, essa medida prevê-se que seja ampliada. Há uma verba muito considerável, até porque se nós pensarmos que, de alguma forma, a meta da descarbonização total até 2050, até 2050, está muito dependente do parque edificado, porque se nós, isto são contas que nós aqui já falamos várias vezes, mas não quero mais repetir, ou seja, 40% do nosso peso ou da nossa pegada, vamos assim dizer, de emissão para a atmosfera está nos edifícios, ou seja, na construção de edifícios e na operação dos edifícios. Fala-se muito na poluição dos veículos, de uma maneira geral, é o que nos vem logo à cabeça. Que é também relevante. Sim. Ou seja, o setor dos transportes em Portugal representa cerca de 30% das emissões atmosféricas. O que é um peso. Exatamente. A questão só é diferente nos edifícios porque estes 40% incluem o setor da construção civil e tudo o que está relacionado com o setor da construção civil e a operação dos edifícios, porque há uma coisa que não se discute muito, que é esta diferença entre a pegada da energia incorporada no edifício, ou seja, aquilo que custou construir aquele edifício, ou seja, o processo de construção, os materiais utilizados, tudo isso, e depois aquilo que é a energia acionada ou a energia operacional, que é então as emissões referentes à operação do edifício, o edifício depois de já estar construído. O que é certo é que toda a gente percebe muito bem que a energia incorporada tem aqui um peso muito maior, ou seja, nem em todo o tempo de vida do edifício tradicional que nós temos hoje, nós conseguimos equilibrar. E, portanto, aqui há uma responsabilidade muito grande naquilo que é construído, mas, por outro lado, há também uma importância muito grande em reduzir o impacto daquilo que é construído. Agora, aquilo que também sabemos, não é? É que o número de edifícios em 2050 vai ser muito perto, ou seja, vai se manter próximo daquilo que é hoje, ou seja, 80% dos edifícios que existem hoje, isto é um cálculo da União Europeia, vão ser os mesmos em 2050. Portanto, daí a importância da renovação de edifícios. E, portanto, esta diretiva do desempenho energético que está neste momento a discussão é essencialmente aplicável
àqueles edifícios que irão ser renovados. Claro que ela aborda a eficiência dos novos, mas o que está em causa aqui muito são os critérios de renovação dos existentes, que de alguma maneira acabam por ser aqui mandatórios. Ou seja, é essencial intervir nos edifícios existentes para conseguirmos cumprir a tal descarbonização total em 2050. E, portanto, dessa forma, eu aconselhava todos os interessados a acederem ao site da União Europeia para, de alguma maneira, terem alguma exposição, vamos assim dizer, à diretiva e poderem até mesmo comentar a mesma, porque a mesma tem neste momento uma estrutura muito aberta, está muito dependente daquilo que serão os comentários, e eu aqui ia só fazer um pequeno resumo daquilo que são os pontos essenciais desta diretiva, João. Com certeza. Pronto, há aqui oito campos fundamentais. É assim, nós estamos a falar de uma diretiva europeia de desempenho energético dos edifícios que já incide sobre a anterior regulamentação, ou seja, em Portugal já existe regulamentação sobre a eficiência energética dos edifícios, que é certificada, não é? Mas o que é novo nesta diretiva são essencialmente, eu diria, 8 pontos, não é? O primeiro ponto é esta estratégia a longo prazo, ou seja, de que forma é que realmente aquilo que nós vamos propor fazer no edifício vai colaborar para esta ideia de descarbonização em 2050, não é? E claro que esse argumento vai ter uma componente de financiamento muito sólida, vamos assim dizer. O segundo está muito relacionado com a infraestrutura e com a importância que é dada nesta diretiva, com a qual eu não concordo, mas esta diretiva dá imensa importância à mobilidade elétrica. Portanto, de alguma maneira, vai exigir que qualquer intervenção no edificado ou qualquer edifício novo considere o carregamento elétrico de automóveis, não é? Que é um tema ao qual é dada uma importância muito grande aqui. O terceiro ponto são os requisitos de automação e controle dos edifícios, não é? Ou seja, a ideia da autorregulação do edifício em termos de temperatura, que, de alguma maneira, permite aqui imensos ganhos em termos de energia operacional despendida. Ainda há pouco tempo ficamos a saber que em Portugal cerca de 40% a 50% da energia é despendida sem qualquer proveito, ou seja, é resultado de má gestão ou mau uso de energia. O quarto está muito relacionado com esta ideia do indicador de aptidão para as tecnologias inteligentes dos edifícios, portanto, tudo o que é a relação entre domótica, Smart Readiness Indicator, portanto, todas estas coisas relacionadas com a forma como eu posso ter um papel na gestão do edifício. A questão da inspeção dos sistemas de aquecimento e de ar-condicionado, que são sistemas que contribuem imenso para o tal déficit de energia, ou seja, há imensos, e isso vai ser fundamental em hotéis, ou seja, tornar os sistemas de aquecimento e de ar-condicionado mais eficientes, ar-condicionado e ventilação, não é? Mais eficientes, e para isso vão investir fundos para inspeções, não é? Para inspecionar este material e para dar uma maneira reequipar este material. Depois a questão da substituição deste mesmo material, ou seja, a documentação daquilo que existe e como é que se pode atualizar aquilo que existe, não é? Vão também ser consideradas apoios financeiros substanciais a esta ideia de eficiência energética, ou seja, todos aqueles edifícios que conseguirem provar que têm uma poupança de energia e que têm uma gestão dessa energia bem planeada vão ter benefícios. Ainda não sabemos se esses benefícios irão existir no sistema de taxas e de impostos ou através de subsídios. Também, de alguma maneira, esta diretiva pede também, e isto é o 8º ponto, uma maior transparência nas metodologias de cálculo do desempenho energético, que este, ao final do dia, é aqui o tema central da conversa, não é? Porque, de alguma maneira, nós podemos dizer que este edifício gasta muita energia ou gasta pouca, mas, de alguma forma, como é que este cálculo é feito? E quais são os parâmetros aqui que podem provar a maior ou menor precisão deste cálculo? E, portanto, nesse sentido, a diretiva propõe 3 abordagens, não é? Uma é a metodologia de cálculo considerar
o desempenho energético integrado do edifício, não é? Estão também a ser ponderadas a ideia de aplicação de requisitos mínimos para o desempenho, ou seja, assumir que há um mínimo para que o edifício tenha uma eficiência energética, há um mínimo que é essencial, não é? E depois, de que forma é que este mínimo, não é, pode ser considerado na renovação de edifícios existentes. Ou seja, quais vão ser as obrigações às quais nós vamos estar indexados na renovação do edifício existente. Para concluirmos mesmo, Ricardo? Para concluir, eu diria que tudo isto parece-me focado num tema que é o tema dos equipamentos. E eu, como arquiteto, parece-me que o tema da eficiência e da descarbonização, para lá de estar na questão do aparato e do equipamento, está muito para lá disso. E eu diria que a importância da circularidade e da resiliência, que são temas, assim, de alguma maneira, chavão do PRR, mas que não são clarificados, parece-me ser exatamente os temas aqui fundamentais. Ou seja, a ideia de nós percebermos que economia circular é esta que anda em torno da construção de edifícios, parece-me ser o tema fundamental. E não o vamos ter sem que exista, de alguma maneira, um grupo de trabalho relacionado com, neste momento, a discussão de lei de bases do clima ou não, mas um grupo de trabalho que o Governo possa nomear para basicamente fazer um levantamento daquilo que existe em Portugal, o que é que são estes 80% de edifícios que se vão manter em 2050, de que forma é que funcionam, qual é a relação entre edifício e infraestrutura, porque em Portugal, por exemplo, um tema que é muito desconcertante nesta ideia da emissão atmosférica é realmente a dependência do transporte e a relação entre periferias, local de trabalho, local de dormida. E isso, por exemplo, é um fator que não está de todo considerado nesta lógica dos equipamentos do edifício. E, portanto, a descarbonização daquilo que implica eu, de alguma maneira, viver em Monchique e trabalhar em Portimão, não é? É um fator considerado, porque é exatamente... Ou eu ser construtor civil e ter obras em Sagres, trabalhadores a viver em Monchique e ir buscar caminhões de areia a Pera, não é? Tudo isto... As implicações que isso apresenta em termos de emissão de carbono. Exatamente. E de que forma é que nós conseguimos considerar estas implicações no tal cálculo do desempenho energético dos edifícios que temos. Foi um gosto, uma vez mais, em tê-lo aqui em 2 Dedos de Conversa. Um grande abraço, obrigado. Até à próxima. Obrigado. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa, uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.